Boa noite, bem-vindo a esta edição do programa Linha Aberta. Hoje, podemos fugir à regra, vamos discutir o assunto de atualidade. A Comissão Nacional de Eleições reuniu-se em sessão extraordinária durante 3 dias e, através de votação, decidiu afastar Venâncio Mondlane da corrida eleitoral na cidade de Maputo, ao abrigo da Lei número 7/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 10/2014, de 23 de abril, que é a lei que versa sobre a eleição dos órgãos autárquicos, dos titulares dos órgãos autárquicos. Entretanto, esta é uma lei que foi revogada pela Lei número 7/2008, de 3 de agosto. E para discutir mesmo este assunto, tenho comigo o Dr. Elísio de Souza, Borges Nhambire e também Ivan Maussi, que vamos tentar perceber que caminhos pode-se encontrar, se há possibilidade ou a razoabilidade desta decisão, tendo em conta que está a suscitar grandes debates ao nível da sociedade em relação a esta decisão. Vou mesmo começar pelo Dr. Elísio de Souza, que escreveu bastante também nas últimas semanas, porque esse é um tema que já vem sendo debate público, e escreveu muito sobre este assunto. É razoável esta decisão do órgão eleitoral, que, de acordo com o comunicado da CNE, é baseada numa lei que foi revogada? Obrigado. Boa noite, portanto, Malhate, boa noite a todos os telespectadores da STV e aos caros colegas aqui do painel, Ivan Maussi e Borges Nhambire. Bom, é o seguinte, primeiro, como para dizer que é preciso que estejamos claros do seguinte: este é um assunto puramente jurídico. Claro que pode ter alguns laivos políticos, que podem, portanto, mexer com a emoção das pessoas, como, por exemplo, quando estamos a falar de desporto, se nós temos algum clube de preferência, é claro que não queremos ver o nosso Cristiano Ronaldo a ser posto, portanto, em causa. Mas é preciso perceber o seguinte: é preciso ter em conta que estamos a falar de um aspecto que é apenas regulado por normas jurídicas, e é a interpretação destas normas que deve se cingir toda a discussão. Havendo outras questões que têm que ser levadas para outro fórum, não para o fórum jurídico. Eu percebo e eu penso que foi bem a CNE em decidir aplicar rigorosamente a lei, só que foi um pouco tardio no meu ponto de vista, devia ter sido feito até um pouco antes porque na altura em que esteve a receber, portanto, as candidaturas e tudo mais, inclusive até, e muito bem citou, portanto, o Malhate, eu havia me pronunciado em outros fóruns sobre esse aspecto, não é? Que se por acaso tivesse direito a opinar, eu seria o voto vencido, por ter sido esta a interpretação de ter havido a recepção. Mas, felizmente, quero-me parecer que a CNE, atempadamente, acabou vindo à razão e confirmando aquilo que nós já íamos alvitrando, que, tecnicamente, não havia qualquer hipótese destas candidaturas passarem. Por quê? E é simples, vou tentar ser resumido. A lei 7/2013 é clara em relação a este aspecto. E esta lei esteve a vigorar no tempo em que houve a renúncia destes candidatos. E os candidatos, quando renunciaram, tinham plena consciência da consequência da sua renúncia. Eu digo isto por quê? Digo isto por causa da presunção legal, que presume-se que toda pessoa conhece o sistema jurídico. Se não conhece por si, deve conhecer por interpostas das pessoas, de advogados, etc. Mas todos nós, e principalmente quando exercemos cargos públicos, devemos ter consciência daquilo que fazemos. E esta lei não é uma lei da qual veio ditar, portanto, falo já da lei subsequente, que é a Lei 7/2018, veio ditar algo novo em relação a esta matéria. Esta lei, tanto a Lei 7/2013, tanto a sua republicação em 2014, para a Lei 10/2014, 23 de abril, vem confirmar
esta mesma filosofia, que é a penalização, em termos concretos, daquelas pessoas que renunciam. Ora, a esta lei, em nenhum momento dita qual é o tipo de renúncia que é considerada para os efeitos, portanto, seja do artigo 13, a linha A do artigo 13 da Lei 718, ou do artigo 18, número 3 da Lei 7/2013. Fala apenas de renúncia, e por aquilo que foram os documentos exibidos, portanto, eu tive acesso pelas redes sociais, nada mais vi que renúncia. Há quem entenda que aquilo não é renúncia. Eu pergunto, não é renúncia por quê? Porque se formos a ver o que está plasmado, penso que... Mas o fato de esta lei, apesar de a renúncia ter ocorrido na vigência da lei, o fato de a lei 7/2008 ter vindo revogar a lei anterior e a própria Constituição da República, portanto, que foi revista no artigo 311, diz que as eleições autárquicas convocadas para o mês de outubro realizam-se ao abrigo do regime previsto na presente Constituição da República e também, portanto, ao abrigo desta nova lei que reformula o sistema de eleição dos órgãos autárquicos. Portanto, tudo isto, todas estas alterações legislativas não têm impacto naquilo que vai ser a forma como se organizam, como é feita a eleição dos órgãos? Mandato, vai reparar que nos artigos 3, 4 e 5 da Lei 7/2018, a própria lei faz a correspondência das designações, em que faz uma espécie de uma ponte de comunicação entre a Lei 7/2013 e a Lei 7/2018. Isto significa que, embora esteja a nova lei imbuída do novo espírito autárquico, mas os princípios basilares de ética, de ontologia, os princípios relativos a necessidade de cumprimento de alguns requisitos estão lá. É por isso que este artigo, voluntariamente, e nem foi sequer algo de contestação na altura da aprovação destas leis. Esta lei foi aprovada por aclamação, ou pelo menos por unanimidade, não é? E em nenhum momento se colocou esta questão. Eu digo o seguinte, Malhate, se eu cometo um crime no ano 2000, ou se eu cometo um crime em 2000, e temos o novo Código Penal de 2014, não é? Não é chamado aqui o princípio, a corrente que chama o princípio de retroatividade da lei? Exato. A questão da retroatividade... Não se aplica? Exato. A retroatividade só é chamada quando a lei dispõe de forma diversa. Só nessas situações. Portanto, nós temos que ter uma lei A e temos que ter uma lei B diferente. Mas uma coisa é a revogação da lei, que isto é um caso. Mas outra coisa é revogação do preceito, do artigo. É como, por exemplo, o Código Penal foi aprovado por uma nova lei, em 2014, mas os preceitos como homicídio qualificado ou homicídio voluntário simples mantêm-se nos dois códigos. É por isso que alguém que tiver cometido um crime de homicídio, tanto em 2010 como em 2018, vai ter o mesmo tratamento. Por quê? Porque não se pode retroagir quando desta aplicação retroativa não beneficia, portanto, o cidadão. Aqui não se pode falar de benefício ou prejuízo, porque as duas leis dispõem da mesma coisa. É por isso que a regra da sucessão das leis só faz sentido quando as normas são diferentes. Há quem advoga que a revogação da lei significa esquecimento da lei. Até alguns mandam dizer, olha, a lei está morta, tem que ir para o cemitério. Não é assim. Senão teríamos a questão da insegurança jurídica. A segurança jurídica significa que toda lei, embora revogada, os seus efeitos ficam sempre salvaguardados. E, sendo a nova lei não diversa, sendo igual, aí não se tem em conta a questão da lei olhar-se para a retorção ou não. Então, tem que se ter
A lei tem que, ou melhor, tem que se aplicar o artigo 12 do Código Civil, que é a aplicação imediata. Bom, pode-se entender que aplica-se a lei do tempo em que o facto foi cumprido. Também não me arrepia esta posição, porque, aliás, sendo as duas normas iguais, idênticas, portanto, as consequências são as mesmas. E é preciso perceber o seguinte: em termos de leis, de aplicação da lei no tempo, nós temos a exceção que pode ser, chamam-se as leis temporais, que são leis que apenas vigoram para um certo, portanto, momento. Por exemplo, vamos supor que temos aqui um surto de cólera, então condena-se, portanto, a uma pena de 5 anos de prisão a quem, portanto, contaminar a cólera, ou então a quem eventualmente não se dirigir ao hospital. É um exemplo, não se dirigir ao hospital enquanto tiver cólera. Esta norma só vai funcionar enquanto a cólera subsistir. Logo, quando transitar a cólera, depois de ela ser erradicada, esta norma já não faz sentido e todos os efeitos ficam apagados dentro daquele espírito, porque é uma nova fase. E não é o caso. Estamos a falar de uma nova lei, que não é uma lei temporal, é uma lei normal de vigência, portanto, de espírito erga omnes, logo não deve ser aplicada qualquer exceção. É por isso que eu repito e repiso que a CNE foi muito bem. E volto à questão. Vamos entrar, mas eu gostava de chamar ao debate os outros participantes, mesmo assim, Borges Nhambire, como é que também olha para esta decisão, se ela é razoável ou não dentro daquilo que é a lei vigente no país? Bom, eu penso que, obrigado, boa noite aos colegas, boa noite, Francisco, aos telespectadores. Penso que o debate está muito legalista, né? Se a lei foi bem aplicada ou não bem aplicada. Eu penso que é um debate importante falar disso. Agora, eu, como não sou jurista, olho este processo como uma pessoa que vai acompanhando o processo passo a passo desde o início. Eu penso que a decisão de excluir a candidatura do engenheiro Venâncio não é razoável. Pode ser legalmente correta, mas nós já tivemos o mundo, tem muitos processos legais que não estão corretos. Uma vez, aqui na África do Sul, separar a casa de banho de pretos e brancos era legal, mas não era justo. Então, eu penso que a decisão não é justa pelo seguinte: primeiro, é preciso tentar buscar qual é a racionalidade da norma quando diz que quem resigna não pode concorrer no mandato imediatamente a seguir. Ou seja, não pode concorrer neste mandato quem resignou no mandato anterior. E eu penso que é para proteger o eleitor que vai votar numa pessoa que não está interessada em cumprir com o mandato. Então, se você é uma sanção, é uma norma que, de certo modo, está a sancionar quem concorreu e desistiu, não pode voltar a concorrer. Mas o engenheiro Venâncio, nesse caso também o professor Ongwan, deixaram de ser membros da Assembleia Municipal para ir a uma posição superior e muito mais útil para a sociedade. Não que ser membro da Assembleia Municipal não seja útil, mas deixaram para ser deputados. E foram deputados durante quase toda a legislatura que está a terminar. Foram deputados ativamente. Então, e a representar até quase os mesmos círculos eleitorais. Os mesmos círculos eleitorais. Então não faz muito sentido penalizar quem deixou de ser membro da Assembleia Municipal para passar a ser membro da Assembleia da República. Ora, por mais que a lei diga isso, é uma lei que não está correta. É a Comissão Nacional de Eleições que devia tomar a decisão. Penso que não. O Conselho Constitucional é que vai ser chamado, certamente a RENAM vai recorrer e vai tomar uma decisão. E o Conselho Constitucional tem o poder de fazer uma interpretação da Constituição. A Comissão Nacional de Eleições não podia fazer isso, não tem competência para isso. Agora, eu penso que a decisão não é razoável, não é correta. É sempre bom que seja o povo a decidir. Estão lá os candidatos, não tem impedimentos do ponto de vista material. Então, deixa eles, no sentido de que não são incapazes, então deixa as pessoas concorrer e que seja
o eleitor a escolher que quer votar. Eu penso que esta é a minha opinião central. Ivan Mons também entrou nesta questão de debate através também de artigos e tem uma visão, não partilha da mesma opinião, não sei da sua opinião, como é que olha esta decisão da Comissão Nacional de Eleições? Bem, em primeiro lugar, saudar a si, Francisco, saudar também os meus colegas do painel e a todos que nos acompanham neste momento. Dizer que realmente trata-se de um debate polêmico, de um assunto que, na verdade, começa na semana passada e teve o seu corolário no dia de ontem, quando a CNE se pronunciou à volta da reclamação, como se diz, feita por MDM, no sentido de rejeitar a candidatura de Venâncio Mondlane. Fato que acontece num contexto em que o MDM, de viva voz, dizia muito bem que não estava angustiada com a saída de seus ex-membros, por assim dizer, e que, de certa maneira, quando o mesmo MDM interpõe uma reclamação a nível da CNE, mostra claramente que não estava feliz com a saída de seus ex-militantes. Realmente, como tenho uma ideia diferente, comungo mesmo com Borges Nhambire, no sentido de que a decisão foi tomada pela CNE, não é correta. Não é correta por que razão? Se nós formos a reparar aquilo que é o espírito dessa nova lei, a nova lei, que é a Lei 7/2018, 3 de agosto, ela vem a estatuir uma nova forma de ser de estar no panorama político moçambicano. Ou seja, vem a colocar um regime manifestamente diferente do regime que nós tínhamos em 2013 e com a lei que foi republicada em 2014. Porque a ideia de cabeça de lista, a ideia de concorrer em grupos de cidadãos era uma ideia que não funcionava na pendência da lei anterior e que veio a fazer sentido a nível dessa nova lei. E o artigo 223 da nova lei, a Lei 7/2018, vem a dizer de forma muito clara que revoga a Lei 7/2013, que foi republicada em 2014. Isso para dizer que a lei anterior deixa de ser usada. E a revogação que foi feita a nível dessa nova lei, no artigo 223 que eu fiz referência, trata-se de uma revogação total e não parcial, que nós chamaríamos de derogação, se fosse uma revogação parcial. A revogação parcial é aquela em que o legislador altera alguns artigos, mas mantendo a lei anterior. O que acontece aqui é que o legislador veio a revogar de forma total a anterior lei, pelo que a anterior lei não pode ser chamada para fatos que foram constituídos depois da vigência da nova lei. O que acontece é que, apesar de o legislador ter uma redação idêntica ou parecida no capítulo referente à incapacidade eleitoral passiva, não significa que é o transporte daquilo que foi produzido na pendência da lei anterior. Portanto, é uma lei nova que estabelece um novo sistema de eleição dos órgãos locais e que, na verdade, deve ser usada a nova lei. Portanto, é uma decisão, na minha opinião, que resultou de uma interpretação equívoca da lei, que, tendo Venâncio Mondlane renunciado ao seu mandato de membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo na vigência da lei anterior, tendo entrado em vigor uma nova lei, eu penso que não é aplicável o regime da retroatividade. Mas só para voltar a esclarecer também um pouco este ponto que o Ivan coloca aqui, o fato de até a própria Constituição estabelecer que que estas eleições vigoram, realizam-se ao abrigo desta nova lei. Faz sentido um órgão eleitoral recorrer à lei revocada para justificar atos que referem-se a esta eleição que deve ser feita na base de uma nova lei? Doutor Elísio. Obrigado. Sim, é assim, Malhate, é preciso que... Porque a justificação ou o posicionamento da CNE é na base de uma lei que deixou de existir e que não pode ser usada
para justificar ou para tomar decisões relacionadas com o processo eleitoral atual em vigor. Tem que ser na base de uma nova lei que existe e revoga a lei anterior. Portanto, faz sentido esta decisão. Ok. Vamos olhar o seguinte. Ou em casos dessa natureza, o que é que se faz? Está certo. Na sua opinião. Malhate, é preciso, vamos tentar nos familiarizar com esta questão da revogação e da aplicação da lei no tempo. E a aritmética é muito simples. Vamos olhar, por exemplo, para o Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado. Nós temos agora um novo Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado. Um novo Estatuto que revogou, como diz, portanto, o amigo Ivan, totalmente o antigo Estatuto. Mas todas as penas e consequências legais do antigo Estatuto, como, por exemplo, aqueles que foram expulsos, demitidos, etc., não podem alegar invalidade daquelas decisões a quando do advento do novo Estatuto. Isto é simples. A lei revogada não pode ser usada para casos ou para ações a partir daquele momento para frente. Ela só pode ser usada, é um recurso a ela, em termos de efeitos jurídicos previstos já naquela altura. Foi por isso que eu dei aquela diferença entre leis, portanto, temporais e as leis normais, em que as leis temporais têm, excepcionalmente, portanto, são fechadas em copas. Só é dentro daquele período em que elas têm a vigência. Enquanto que a lei autárquica, por ser uma lei, portanto, erga omnes, para todos aqueles que estiverem naquela posição, naturalmente, pode ser sempre recorrida. Isso não é só esta lei, é qualquer legislação. Nós temos novo Código Comercial, temos a nova lei da família que saiu do Código Civil, temos muita legislação e todos os efeitos produzidos naquela lei, elas mantêm-se porque os atos foram praticados naquele tempo. Portanto, é assim, a consequência jurídica, provavelmente até o colega Borges tenha razão, no sentido de que estamos a criar um debate estritamente jurídico, mas é preciso dizer que, olha, pelo menos juridicamente a CNE foi bem. Juridicamente foi bem. Agora, se politicamente não foi bem, se moralmente não foi bem, isto é uma outra discussão que podemos ter, eventualmente, dentro desta esfera, mas, entretanto, é preciso separar o trigo do joio. Juridicamente, a lei revogada pode sempre ser objeto de aplicação. É por isso que existe a figura de repristinação. A repristinação vai necessariamente significar ir buscar uma lei morta para voltar a trazê-la à vida. Significa que quando se revoga não é esquecimento, não podemos confundir revogação e amnistia. A amnistia é exatamente, até o próprio conceito da amnistia é esquecimento. Então não é para esquecer, é simplesmente para recorrer a ela apenas para os casos em que ela regula. E este caso, concretamente, é um caso da qual a própria lei nunca iria, portanto, digamos, até percebo que se fala de espírito da lei, mas o espírito da lei não pode fugir ao artigo 12 do Código Civil, que é a letra da lei. O espírito, quer dizer, se nós tivermos que interpretar apenas os espíritos, nós ficamos de espírito em espírito e a gente nunca chega à letra da lei, nunca chegamos a ter um consenso. Então, o direito havia de ser de tal forma inseguro que qualquer ato jurídico seria sempre suscetível de ser impugnado, até que é, mas de uma forma tão liviana. Então, eu entendo, Malhate, e continuo a pisar neste coisa, que a CNE foi muito bem juridicamente. Agora, moralmente ou de outra índole, é uma outra discussão. Sim. Parece-me que queria... Óbvio. É que eu ouvi o Lísio a falar da amnistia, mas nós temos que ter em conta que cada área do direito tem as suas regras. Né? Claramente que há aqueles princípios gerais, mas já princípios são aplicáveis em cada uma das áreas. A amnistia que falou, por exemplo, é uma figura muito típica a nível da sua área, que é o direito criminal, o direito penal. E tratando-se ações eleitorais de situações não criminais, eu penso que não se pode invocar a questão da amnistia, que a nova lei veio amnistiar como fosse um perdão pelos crimes cometidos. O que está a acontecer aqui, o Elísio, é que nós temos uma nova lei e essa nova lei
vem disciplinar de forma diferente a forma de eleição para os órgãos locais, ou dos órgãos locais, ou das autarquias locais. O que está a acontecer a nível da lei anterior é que havia um artigo que foi transportado da lei anterior para a lei nova, não significando com isso que a lei anterior deve ser usada para justificar questões ligadas às eleições que vão ser realizadas este ano. Como bem disse, o fato de haver identidade na redação do artigo 13, neste caso concreto, não significa que aquele artigo é um artigo que deve ser citado para justificar um fato que aconteceu na pendência da lei anterior. Porque a lei nova, nós bem sabemos, ela foi introduzida em agosto. E os fatos que pesam sobre Venâncio Mondlane foram constituídos em 2013. Portanto, para todo indivíduo que é diligente na análise, pode reparar muito bem que é um fato passado, que não pode ser usado a nível da lei nova. Aliás, é só nós verificarmos que as regras que são usadas a nível do direito como tal, sobre a questão da retroatividade das leis, é o artigo 57 da Constituição da República, que diz que a lei não pode ter efeitos retroativos, senão nos casos em que ela beneficia os indivíduos e outras pessoas jurídicas. Entretanto, para a lei penal, o legislador teve o cuidado de colocar um outro artigo, que vai disciplinar de forma mais específica as questões ligadas ao direito penal. O mesmo acontece com o direito fiscal. Portanto, eu penso que nessa questão sobre Venâncio Mondlane, nós aplicamos o artigo 57, no sentido que a lei nova, essa de 2018, não pode ser usada para invocar um fato que Venâncio Mondlane realizou em 2013. Só uma pequena correção, A figura da amnistia não é privatística do direito penal. A amnistia pode ser usada para infrações tributárias também. Há amnistia para infrações fiscais. Há amnistia para questões aduaneiras. Portanto, é preciso perceber. Mas a amnistia que falou na altura, parece-me que falou mais na área penal, que foi a primeira vez. Vamos nesta área. Deu um exemplo. Eu disse que, olha, não devemos confundir a revogação com a amnistia. Porque a amnistia é exatamente o esquecer aquilo que aconteceu. A revogação não é esquecer o que aconteceu, é um novo regime. Bem, ainda hoje surgiram opiniões de outros juristas. No caso, temos 2 juristas que também escreveram ou emitiram uma opinião à volta deste caso. Vamos começar com o professor doutor Teodoro Ate, que logo pela manhã enviou-nos uma opinião através de áudio e vamos acompanhar o que é que ele defende em relação a esta decisão da Comissão Nacional de Eleições. Tudo quanto sei é que houve uma votação e que os votos tiveram uma expressão partidária. Ao que julgo, ao arrepio do consagrado constitucionalmente, da qual se pode ler que a supervisão dos atos eleitorais cabe à Comissão Nacional de Eleições, órgão independente e imparcial. A interpretação literal dos artigos das leis pode declarar manifestamente inelegíveis os cidadãos que no decurso do mandato anterior tenham renunciado. Seria importante saber se o legislador, o intérprete ou o aplicador da lei não devia sempre conhecer das razões da renúncia. Imagino que o legislador, ao ter gravado este preceito na lei, inter alia, quis deixar claro que os órgãos autárquicos não são um jardim onde se entra e se sai ao bel prazer, antes sendo um campo de jogos onde se entra com postura, cumprindo regras e se termina quando o tempo regulamentar termina. Entendo que este preceito tem muito a ver com o facto de a política dever ser considerada uma missão ao serviço honesto, zeloso,
dedicado e competente da sociedade. A política é, acima de tudo, um sacerdócio, o respeito fundamental ao cidadão. Quem sai porque em dado momento se está melhor fora da política, este artigo censura porque estaria a pelejar pelos interesses particulares sobre os coletivos, os da sociedade. Seria uma espécie de mal político que todos nós devemos cair na tentação de desvalorizá-lo, mesmo de eliminá-lo. Este é o político que o legislador pretende banir, desaconselhando-o. Se o legislador assim não fizesse, seria um contrassenso imperdoável. Os políticos devem entender que estão a trabalhar, mesmo na dimensão político-partidária, como instrumentos da construção de uma vida em sociedade digna, justa, fraterna e ética. São parte desta sociedade. Mas a lei não pode ser persecutória. Existe para regular os seus aplicadores que devem usá-la ou devem usar a alma e a inteligência humana e não a inteligência de robô. Quem se mantém na política apto a servir melhor não parece ser aplicável esta lei. Acho que outros fatores foram ponderados para produzir uma deliberação diferente face a dois factos aparentemente idênticos. Mas tinha que estar em contato com esses fatores para poder julgar o julgamento da CNE. Portanto, este é o posicionamento do Dr. Teodoro Ato em relação a este assunto, que, basicamente, em linhas gerais, considera que, de fato, este artigo não pode, portanto, penalizar os políticos que, de fato, mantêm-se na política e, no caso concreto, no caso do Venâncio Mondlane, assim como do Silvério Ruana, apesar de não ter havido uma reclamação que justificasse a sua, portanto, o seu, digamos, entre aspas, banimento de concorrer, mas mantiveram-se na política e num órgão superior, daí que entende que esta lei não devia se aplicar ou não é aplicável para estes dois. Mas também temos o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Tomás Timbani, também ao fim do dia de hoje publicou uma opinião à volta deste tema que estamos praticamente a debater hoje e vamos ver as linhas gerais desta opinião do Dr. Tomás Timbani. Através de um artigo de opinião que tivemos acesso, o antigo bastonário analisa a deliberação que afasta Venâncio Mondlane da corrida eleitoral. Das várias posições que têm sido avançadas, há uma que me parece a mais acertada, que defende a inconstitucionalidade das normas que ditaram o afastamento daquele candidato. É que, diz-se, não pode uma norma ordinária, a lei eleitoral, impedir o exercício de um direito fundamental, até porque a referida norma ordinária limita o direito de participação política sem qualquer fundamento constitucional. Na sua opinião, não parece razoável admitir que a participação de um cidadão como membro de um órgão autárquico possa ser limitado, porque este mesmo cidadão renunciou, ou que se quiser chamar esse ato, a um órgão autárquico para participar ativa e politicamente no órgão de Estado. Ainda assim, Timbani diz compreender que a CNE tenha decidido daquela forma. É que a CNE é um órgão independente e imparcial, ou seja, um tribunal, sendo constituída por pessoas que têm o direito de interpretar a lei como entenderem mais adequado. No órgão colegial, quando não se impõe que as decisões devam ser unânimes, vigora o quórum deliberativo, que neste caso é o de que a maioria que vence. Timbani diz ainda que se a CNE tivesse afastado e consequentemente desaplicado a norma cuja inconstitucionalidade se suscita, o fato equivaleria a auto-investir-se em juiz constitucional, violando o disposto na linha A do número 1 do artigo 244 da Constituição da República. Uma vez que o Conselho Constitucional é o único órgão de soberania ao qual compete especialmente administrar a justiça,
em matérias de natureza jurídico-constitucionais. Timbane conclui lamentando que haja pouco tempo para as eleições, porque, na sua opinião, isso não permitirá decisões serenas e ponderadas, tendo em conta os apertadíssimos prazos da legislação eleitoral. Portanto, acabamos de ver dos reputados juristas à volta deste tema. Doutor Elísio, praticamente os dois lançam esta norma no campo de inconstitucionalidade. Nesta altura, o que fazer? Certo. Eu, por acaso, não me pronunciei relativamente, portanto, à constitucionalidade desta norma, porque isto é um juízo que caberá necessariamente não só à comunidade jurídica, como também ao Conselho Constitucional em última ratio. Agora, só que a constitucionalidade da norma é declarada, e foi muito bem o Dr. Timbane ao alertar que, olha, a CNE, como um tribunal, não deveria, portanto, desaplicar esta norma por pretensa inconstitucionalidade, porque, nos termos legais, quem declara a constitucionalidade dos artigos e inconstitucionalidade é o Conselho Constitucional e, excepcionalmente, os juízes podem, portanto, não aplicar uma norma por pretensa inconstitucionalidade, portanto, depois comunicando isto ao Conselho Constitucional para efeitos de pronunciamento. Entretanto, estamos aqui, uma coisa é o dever ser, não é? E como muito bem diz, a questão da justeza da norma. Eu, por acaso, há muitas normas que eu reputo as injustas. Por exemplo, a norma relativa à caução. A norma relativa à caução, para mim, é injusta, porque nós estamos a dizer que só pessoas com posses financeiras é que podem cumprir, portanto, estar fora num processo criminal, puxando um pouco para o campo, como critica o Ivan, portanto, puxando um pouco para o campo criminal, só pessoas com alguma posse é que podem, portanto, estar a responder processos fora dos tribunais, porque aqueles que não têm dinheiro para pagar, fora das cadeias, perdão, aqueles que não têm o dinheiro para, portanto, pagar a caução, devem, portanto, manter-se nas prisões. Será que isto é justo? Será que julgar as pessoas pelas posses financeiras é justo? Não sei. Esta norma, assim como está, é justa? Não sei, mas está assim. A CNE não pode desaplicar, tem que aplicar. Então, o que eu defendo não é necessariamente se essa norma é justa ou não, ou se é bom ou mal ter sido afastado, seja o engenheiro Venâncio, seja qualquer outro. No meu campo não é este. O meu campo é dizer que, olha, esta norma está em vigor sim, e é aplicável assim como é. E a CNE confirmou isto. Esta é que é a questão. E aquela questão, portanto, levantada, portanto, pelo doutor Teodoro Ato, pelo professor Teodoro Ato, neste caso, passa a correção, em que fala de contrassenso, lei persecutória, são questões que devem ser resolvidas na Assembleia da República. A Assembleia da República, que é o órgão, portanto, que por excelência produz as leis, é que deveria olhar para esses aspectos antes de fazer passar esta norma. É por isso que as leis mudam, por causa desses erros, estas incoerências, estas falhas que nós vamos detectando, e vai se mudando. Mas isso não significa que vamos deixar de aplicá-la porque ela é injusta. Uma coisa é injustiça, outra coisa é ilegalidade. Esta norma, eu não vi nenhum comentário daqueles que não concordam com a CNE a dizer que esta norma é ilegal. Não é ilegal, é inconstitucional. Se é inconstitucional, esperemos que o Conselho Constitucional se pronuncie, porque de outro modo, como muito bem vincou o bastonário, não se pode, a CNE não pode, por pretensa inconstitucionalidade, desaplicar a norma. Junto mais uma vez ao Borges, neste caso, qual é o caminho a seguir? Se Carenamo decidiu recorrer ao Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional, segundo a lei, tem 5 dias para poder responder se dá ou não provimento a esta. O que é que podemos esperar, caso contrário, ou do Conselho Constitucional? O que é que podemos esperar da decisão do Conselho Constitucional em relação a este ano? Bom, é preciso esperar ver o recurso da Renamo,
que na verdade não deve logo ir ao Conselho Constitucional, mas primeiro deve fazer a Comissão Nacional de a Eleições. Comissão Nacional de Eleições, e muito provavelmente a Comissão Nacional de Eleições, por uma questão lógica, vai manter a mesma decisão, depois é que vai fazer o recurso ao Conselho Constitucional da decisão final da Comissão Nacional de Eleições, e o Conselho Constitucional vai reunir-se para decidir. É acórdão que já não é passível de recurso. É neste acórdão que acreditamos que o Conselho Constitucional tem, acredito, porque o Conselho Constitucional tem muito mais espaço, como dizia o Dr. Timbano, para fazer a interpretação da lei e até declarar inconstitucional determinadas normas, o que a Comissão Nacional de Eleições não tem competência para fazer. Acredita-se que a Comissão Nacional de Eleições vai reverter a decisão. Talvez não porque a Comissão Nacional de Eleições decidiu mal, mas precisamente porque o assunto era superior à Comissão Nacional de Eleições. Eu quero concordar no aspecto com o Dr. Elísio que a Comissão Nacional de Eleições não queria tratar deste assunto. Numa primeira iniciativa decidiu ignorar esta questão, porque a Comissão Nacional de Eleições tinha que avaliar as candidaturas. Avaliou, mas ignorou este assunto. A decisão que tiveram por consenso, depois de um debate, de que, bom, não vamos conhecer o caso oficiosamente, vamos esperar que haja algum tipo de recurso, se houver. E é porque a Comissão Nacional de Eleições certamente não queria se meter neste barulho. Mais uma vez, o presidente da Comissão Nacional de Eleições optou em abster-se. Isso significa muito porque que ele não votou nem a favor nem contra, porque na verdade isto é uma saia justa, se me permite usar a expressão, para a Comissão Nacional de Eleições, que não queria estar a decidir este assunto, que é muito difícil. Mas também é preciso reconhecer que a Comissão Nacional de Eleições não é puramente técnica, é um órgão também com representação política, e os da Renamo, coincidentemente, votaram no sentido, e os da Frelimo, MDM, também votaram num outro sentido. Isto diz muito sobre se foi estrito respeito à lei ou foi também por afinidade política, né? Não quero acreditar que os 7 da Renamo todos tenham a mesma opinião jurídica, puramente jurídica, e os 9 da Frelimo e da Renamo tenham uma decisão, a mesma opinião, também puramente jurídica. Então, é uma decisão que até um certo ponto é uma decisão política. A primeira decisão jurídica virá do Conselho Constitucional. Eu penso que ali é onde se vai ver o mérito da decisão de uma ou de outra parte. Assim, Ivan, olhando para estes posicionamentos que são levantados por estes dois juristas, o caminho a ser seguido e o qual poderá ser a interpretação do Conselho Constitucional em relação a este aspecto? Bem, como nós bem sabemos, o Conselho Constitucional é quem tem a competência de lidar com questões ligadas a lides eleitorais, e eu penso que, sendo o último local em que nós acreditamos que é a reserva da moral, da ética, assim como da legalidade, poderá pautar pela aprovação ou pela aceitação dessas candidaturas, porque, como bem disse no início, sou daqueles que defendem que a CNE terá tomado uma decisão errônea. Primeiro, se calhar por uma má interpretação da lei, considerando essa bivalência, diga-se de passagem, da lei anterior e da lei nova, no capítulo sobre as incapacidades, mas, como bem disse o Borges, tem outro peso, tem outro lado, que é o lado político, porque acredito eu que, se fosse o caso da Renamo peticionar para que se rejeitasse a candidatura de Silvério Ronguane, realmente que os do MDM teriam votado contra a pretensão da Renamo, para mostrar logo de uma vez que, de facto, trata-se de uma decisão política e não de uma decisão meramente jurídica. Isso reforçando a ideia que foi apresentada pelo professor Dr. Teodoro Wati. Em relação à reação dos dois juristas que falam da questão da possibilidade de se declarar essa lei, esse artigo constitucional, eu penso que é um pouco complicado, porque, como nós bem sabemos, e está bem escrito na Constituição da República,
as pessoas têm direito de eleger e também de serem eleitas, nos termos em que a lei regular ou que a lei fixar. Nós acreditamos que por debaixo da lei constitucional nós encontramos as leis ordinárias. E é o caso da Lei 7/2018, de 3 de agosto, que é uma lei ordinária que, na verdade, vem regular a maneira como os órgãos eleitorais deverão dirigir as eleições. Portanto, se é inconstitucional ou não, ou se deve ser ou não, não sei, mas também olhando para aquilo que disse, e muito bem, o Borges Nhambire, em relação à ratio, ou seja, a razão porque o legislador colocou o artigo referente à incapacidade eleitoral passiva, era mesmo para evitar a banalização desses cargos de membros da Assembleia Municipal. Porque, como nós bem sabemos, os eleitores, quando vão votar, para eles votarem em partidos políticos como tal, também votam em pessoas e acreditam que essa pessoa que elas elegem vão poder governar-lhes durante 5 anos ou durante um período considerável de tempo. Portanto, quando esse candidato faz a campanha, é eleito e assume o poder e depois abandona 2 meses ou 3 meses depois, claramente que frustra aquilo que são as expectativas dos eleitores. Portanto, eu penso que a ratio dessa norma é para evitar necessariamente que se banalize e muito essa figura de membro da Assembleia Municipal, para as pessoas se candidatem a esses cargos sabendo muito bem que devem honrar com os compromissos que os mesmos celebraram com os eleitores. E em relação a outro aspecto que a mim também me preocupa é o fato de haver reclamação de um partido para poder decidir-se para a remoção ou a rejeição da candidatura de um outro partido. Porque a experiência que eu tenho do termo reclamação é que a reclamação é feita pelos titulares do direito subjetivo violado. Ou seja, eu, em relação com uma certa autoridade, vendo que o meu direito foi violado, sendo titular desse direito, eu peticiono, reclamo, no sentido de ver reparado o meu direito. Agora, é estranho que nessas questões de lei eleitoral tenhamos um partido a reclamar para que um outro partido seja afastado, seja rejeitado a sua candidatura. É um pouco estranho, porque a reclamação visa isso, impugnar uma decisão. E quem impugna uma decisão é aquele que se sente ferido pela decisão, em que os efeitos jurídicos daquela decisão recaem diretamente sobre ela mesma. Então, é um pouco estranho. E quando é um concorrente, portanto... Sim, mas aí não há estranheza, né? Porque o MDM é legítimo para impugnar a decisão, porque é parte interessada, não é? É parte interessada porque também é concorrente, estão no mesmo jogo. Então, penso que por aí não há nenhum problema. A Renamo, querendo também, poderia ter impugnado a candidatura do Silveira Romano. Só não o fez, porque estaria automaticamente a impugnar também a candidatura do engenheiro Venâncio. Mas se for olhar para a declaração de voto, desculpa aí, se formos a olhar para a declaração de voto dos vogais da CNE eleitos pela Renamos que votaram contra, eles depois questionam lá no fim por que é que só se rejeita a candidatura de Venâncio e não do Silvério. Afinal, qual é o problema? Então, eles admitem também, de certo modo, eu penso que todos nós, e ninguém tem certeza de que efetivamente a candidatura é legalmente aceite. O problema, no que eu vejo, está acima da questão legal, é uma questão de justeza. O engenheiro Venâncio é daqui, não é bandido, é político e ele tem o direito fundamental de concorrer. Então, se a norma vem impedir a ele de concorrer, essa norma é que está errada, não é ele que está errado. Ele não renunciou do mandato para ir passear, não, renunciou do mandato para ir servir um mandato superior. Agora, eu penso que é verdade que há esses como direito, que é uma ciência aplicada, não há certeza absoluta, mas penso que ninguém tem a certeza de que a norma, de que o engenheiro Venâncio deve efetivamente concorrer ou não, mas o problema está acima da norma, é o problema da justiça. É justo ou não? Não é justo. Eu penso que todos os três aqui podemos concordar que não é justo que ele seja impedido de concorrer. E se alguma coisa está errada aí, então é a lei. Seja essa lei aplicável ou não, mas se impede
um cidadão político de concorrer, de ser submetido ao escrutínio público. Então, esta norma é que está errada. E esperamos que o Conselho Constitucional, desculpa, Ivan, ter cortado em termos de legitimidade. Só mesmo para terminar, é que, mesmo reagindo à posição do meu colega Borges, é que nós partimos do princípio que a CNE é um órgão competente para lidar com questões eleitorais e que tem a competência, tem todo o poder de poder verificar se de facto os candidatos foram lá a submeter suas candidaturas, têm os requisitos necessários por efeito. Tanto é que numa primeira fase, como ele bem disse, a CNE aprovou as candidaturas, aceitou, por ter visto que não havia nenhuma situação que fosse alarmante no sentido de impedir essa candidatura. Não, por ter ignorado este aspecto. Ou seja, o que aconteceu é que a CNE reuniu-se, quando avaliava as candidaturas, debateu este assunto. O Silvério e o Venâncio são aceitos ou não por ter anunciado. Houve opiniões divergentes e, no fim, decidiram que, nós vamos dizer que não temos competência para conhecer a matéria por iniciativa nossa. E a lei diz que o MDM pode concorrer como qualquer outro interessado, pode impugnar. Então, é isso que aconteceu, né? Então, eu penso que Poderia ter sido também a Renamo a impugnar a candidatura. Poderia ter sido a Renamo, poderia ter sido a Frelimo, poderia ter sido qualquer um, desde que tenha a legitimidade nos termos legais. Então, eu penso que o problema não está na legitimidade do MDM. Acredite que se ainda houvesse tempo, outros podiam impugnar a questão de Silvério. Eu acredito também que se o caso for favorável ao MDM, o professor Silvério não vai continuar candidato na Matola. Ele vai ter que sozinho desistir, porque seria uma grande incoerência dizer que uma pessoa que está na situação igual a dele cai e ele prevalece. Então, eu penso que a questão não é de legitimidade, Ivan. A lei permite que o MDM impugne, porque tem interesse, é concorrente. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, a partir da segunda parte. Os telespectadores poderão participar, também deixar ficar a sua opinião à volta deste assunto. Até já. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô? Sim. Ilustra Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Olá, sou Diogo, jogador do Ferroviário de Maputo. Assista a Moçambola na Zap. Aqui, na STV Notícias. A partir deste momento, o telespectador pode juntar-se ao debate, deixando ficar a sua opinião, e para tal só tem que ligar para o número que está em rodapé e deixar a sua opinião aqui no programa, em linha aberta de hoje, que está a discutir esta decisão da Comissão Nacional de Eleições, portanto, de rejeitar a candidatura de Venâncio Mondlane. E a partir desta altura, bem, temos em linha um cidadão que pediu anonimato e já está a participar no programa. Boa noite. Boa noite. Sim. Apenas para ser muito mais rápido e objetivo, dizer que o ilustre que nos habilitou a nos trazer um código penal está-me a decepcionar. Eu tenho tido muito respeito do Dr. Elísio de Sousa, mas parece que nesse debate nos faz ser muito feliz, porque está numa situação de dito por não dito, ou esta direção e depois vira para outra direção. O que nós sabemos tecnicamente, na verdade, tem que compreendermos que o que está a acontecer
não é questões de natureza jurídico-legal, mas sim questões de natureza política. Isso que fique bem claro. Eu só fazer a avaliação do antigo bastonário, que, afinal de contas, este ato é de natureza constitucional, que tem que se verificar isto. Estamos a falar da constitucionalidade, que ainda alguns colegas aí falam de ser um direito fundamental. Ora, verifiquem que esta lei traz consigo um grande vício. O legislador, não sei em que situação que ele conseguiu abordar a um certo artigo que tem que pôr em causa um indivíduo que renuncia. Só nós falamos de renunciar significa que esta pessoa não ficou vinculado com uma outra instituição. Neste momento já está a começar. Ora, não consegui apreciar, não conheço muito bem a lei, não li, mas dá a entender que houve também, de algum modo, infelicidade do legislador. Ora, o que neste momento prevalece é que, na verdade, está sendo violado a Constituição, que se diga isso em nome da verdade, que possamos procurar argumentos para frente e para trás. Esta é uma questão de natureza meramente política e não constitucional. Por isso, nós estamos a dizer que existe aqui, sim, um direito fundamental que está a ser violado, como a base legal citada pelo professor Timano, não resta mais dúvida que, na verdade, esta recusa da Comissão Nacional de Eleições está ferido de nulidade e passível de anulabilidade. E boa noite. É tudo. Muito obrigado pela sua opinião. E continuamos, portanto, com a linha aberta para que os caros telespectadores possam ligar e interagir conosco no programa de hoje sobre esta decisão tomada depois de 3 dias de debates. Bem, tenho mais um telespectador, penso que é o senhor Luís Antônio, se não estou em erro, que nos liga de Maputo. Boa noite e já está a participar no programa. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite e já está a participar no programa. Obrigado. Bom, eu gostaria de deixar a minha opinião. Sim. Em relação a essa questão. Sim, estamos a escutá-lo. Exato. Eu sou de opinião que a questão da rejeição, na última da hora, da candidatura do senhor Venâncio Mondlane, eu acredito que, conforme falava o último telespectador, não é uma decisão jurídica, mas sim política. Porque, se formos a ver, estamos numa situação em que o senhor Venâncio Mondlane renunciou uma Assembleia Municipal para estar a ocupar uma outra posição na Assembleia da República. Então, são 2 situações aqui, quer dizer, tinha 2 situações para escolher e, ao invés de levar o menor, que é a Assembleia Municipal, escolheu a Assembleia da República. Obviamente, se formos a ver a questão da lei da probidade, não podia de forma alguma, mesmo se não fosse nessa situação, ocupar 2 posições ao mesmo tempo. Então, para mim, a questão é entender-se que deixou um cargo, um espaço à disposição e foi ocupar o outro. Então, a questão da inconstitucionalidade dessa norma é patente. Afinal de contas, não pode se pôr em causa a liberdade do exercício de um direito, que é o direito de concorrer como o presidente do Conselho Municipal. Então, a minha opinião fica por aí. Muito obrigado, caro telespectador, pela sua participação no programa de hoje. Temos mais espaço para mais opiniões à volta deste tema que escolhemos hoje para debater aqui no programa Linha Aberta.
Portanto, sim, tenho indicação de ter a senhora Isabel, que nos liga de Chimoio. Boa noite, senhora Isabel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, estamos bem e estamos prontos para ouvir a sua opinião. Ok. Boa noite. Boa noite, senhora Isabel. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim, a minha opinião é a seguinte. Sim, eu penso que realmente estão a misturar um pouco os assuntos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa noite, boa noite. Sim. Sim, estava a dizer o seguinte. Eu penso que está a misturar um pouco os assuntos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor Venâncio Mondlane mostrou realmente que não pode exercer os dois cargos ao mesmo tempo. Prefiro renunciar um para depois entrar no outro. Se nós estamos a dizer que a lei prevalece, por que a lei não prevalece para as duas pessoas ao mesmo tempo, se temos duas pessoas com os mesmos assuntos? MDN foi justamente olhar uma pessoa e não foi olhar os dois, tendo em conta que os dois têm os mesmos assuntos. O que está a acontecer, na verdade? Por que estamos a tratar uma pessoa diferente da outra pessoa, se os assuntos são iguais? O assunto político é diferente do assunto que está a tratar agora, que ele já está a entrar num aspecto diferente. O Venâncio Mondlane quer concorrer. Se o povo quer o Venâncio Mondlane, vai eleger. Se não quer, vai eleger outra pessoa. Então a pessoa é livre. A Constituição não pode impedir que a pessoa escolha o que quer fazer. Nós somos livres de escolher o que queremos fazer. Eu penso que é importante analisar o aspecto de liberdade. Cada um pode escolher o que acha que é melhor para poder ajudar o povo moçambicano. Em termos de lei, porque a lei antiga e a lei nova, a pessoa quando descreveram a nova lei justamente porque viram que a lei antiga tinha lacunas. Então fizeram a nova lei. E neste momento estão a usar a nova lei para julgar o Venâncio Mondlane. Não podemos olhar a lei antiga. Por que escrevem novas leis? Escrevem novas leis justamente porque a antiga tinha lacunas. Então vamos olhar nova lei e julgar as pessoas com nova lei. Se o partido MDM e o partido da Frelimo dizem que eles, em termos de votação, votaram não por aspecto de lei, mas assuntos de partido. Então, se nós misturamos assuntos de partidos e assuntos de lei, não vamos chegar ao lado nenhum. Só vamos criar mais confusão no seio da população. Vamos olhar as leis e não partidos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Isabel, que nos liga de Chimoio. Temos mais espaço para os telespectadores deixar ficar também a sua opinião à volta deste tema. Os órgãos eleitorais ainda poderão ainda discutir, porque tem mais alguns outros assuntos em cima da mesa, de analisar algumas candidaturas. Portanto, este é um processo que ainda decora até a fixação definitiva das listas. Bem, tem mais um entrevistador que nos liga de Tete. Boa noite. Boa noite, comandante. Boa noite. Está participando no programa, Sr. Colher? Sim, é o seguinte, comandante. Eu vou de acordo com o advogado Dr. Ivan. Sim. O Dr. Ivan vai direto. Ele fala sobre o sistema eleitoral. Nós tivemos a lei antiga. E agora, na lei antiga que nós tínhamos, aquela lei
já não funciona mais com essa lei que entrou em vigor em agosto. Então, por que o senhor Venâncio Mondlane ele perde o direito de concorrer nessas eleições? O senhor Venâncio Mondlane renunciou ao cargo na MDM, que ele já não poderia ser o membro da MDM. E ao mesmo tempo, o senhor Venâncio Mondlane renunciou ao seu cargo na Assembleia da República. Agora, nós estamos a ver o que faz, não estamos a ver nenhum motivo que faz o senhor Venâncio Mondlane a não concorrer às eleições de outubro. Então, eu acho que o advogado, o doutor Ivan, está bem certo, segundo aquilo que está dentro da lei, Sr. Mondlane. Muito obrigado. É tudo, Sr. Colher. Sim, é tudo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos atender mais um telespectador e desde já avisamos que vai ser o último telespectador da noite a participar no programa. Quero deixar ficar a sua opinião à volta deste tema que está hoje em análise aqui no programa Linha Aberta. Tenho o Sr. João Paulo. Boa noite, Sr. João Paulo. Sim, há uma coisa que não estou a perceber. Por mim, eu estou a perceber, parece que já esse é o terceiro mandato do Sr. Venâncio. No princípio, ele renunciou quando estava exatamente na Assembleia Municipal, né? Então, assim que ele foi exatamente na Assembleia da República, então aí tinha que se poder intervir que ele não pudesse ser candidato ou não seja um membro da Assembleia da República. Assim, praticamente o terceiro, não o segundo, tinha que exatamente se travar antes de ele chegar nesse terceiro. É tudo, Sr. João. Sim. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos, portanto, para o estudo. Se alguém quiser comentar algum das colocações dos telespectadores, poderá fazê-lo, mas gostava de colocar mais uma pergunta. Amanhã, a Assembleia Municipal de Quilimane vai decidir pela perda de mandato de Manuel de Araújo. Qual é o efeito que pode ter desta decisão, sendo que Manuel de Araújo, mas outros que abandonaram o MDM foram alvo de reclamação por parte do MDM na Assembleia, na Comissão Nacional de Eleições, mas que a Comissão Nacional de Eleições achou que não havia motivos para que pudesse rejeitar as suas candidaturas. Mas com esta decisão da Assembleia Municipal, poderá ter efeito ou não? Exato. Do meu ponto de vista, há aqui algumas figuras jurídicas que é preciso ter em conta. E é por isso que eu volto a defender que esta questão da renúncia é preciso ver, de ser muito bem vista. Nós temos a figura da perda do mandato oficiosa, temos a figura da renúncia e temos a figura da suspensão do mandato. E cada uma delas tem suas características. Por exemplo, para haver suspensão do mandato, são situações, por exemplo, de doença grave, situações, portanto, de... No caso concreto, o MDM vai pelo fato de ter trocado de partido, portanto, de ser Sim. candidato pelo... Exatamente. E por conta disso, acha que não pode continuar como ideal de Quilimane. Não, isso não é uma questão de achar, é uma questão legal. A própria lei determina que qualquer candidato, não é? Ou qualquer membro que, durante o seu mandato, apostar num outro partido, a perda é automática. Portanto, automática no sentido de estão todos os pressupostos reunidos para que este mandato cesse. E provavelmente o que estará por trás disso podem ser razões daquilo que dizia, portanto, o professor Watt, que a política ou os mandatos não podem ser vistos como jardins em que as pessoas entram e saem, não é? Mas isto é uma consequência legal, portanto, em que a pessoa, se vai lá dentro da aposta de um partido, não pode, no meio do mandato, mudar de partido e continuar a exercer a mesma função.
Então, ao privilégio, penso que isto passa. Agora, o que vem depois disso, penso que isto caberá a cada partido fazer a gestão, mas em termos legais, esta é uma perdendo o consequência mandato lógica. fica também provavelmente fora da corrida. Não, perdendo o mandato, não podemos confundir a perda de mandato com renúncia. A renúncia, a única questão que está regulada na lei, portanto, na lei eleitoral, tanto a antiga como a nova, é a questão da renúncia. E a renúncia não pode ser confundida com perda de mandato, porque se formos a ver, na lei antiga, a renúncia e a perda de mandato estavam regulados no artigo 99 e no artigo 100, na lei antiga. Na lei nova está regulada no artigo 100, 101 e 102. Então, estão reguladas em locais diferentes, mesmo porque são regimes diferentes. A perda de mandato é uma consequência op legis, por lei. Portanto, não precisa de haver uma declaração, qualquer ação. Passivamente, a pessoa pode perder o mandato. Renúncia é uma ação. É algo feito deliberadamente, é uma escolha em que o membro, ou o político, ou, portanto, aquele que pretende ascender a outros cargos, escolhe entre manter o cargo atual ou ascender para um cargo. E dizer que o cargo que é ocupar é um cargo de soberania, um alto cargo, isto juridicamente é nulo. Não interessa. Renúncia é renúncia. Agora, se é renúncia, é claro que também, se é para representar um alto órgão, também a questão monetária, a questão do bolso entra, naturalmente. E é uma questão de opção. Há pessoas que podem preferir. Tempo, Dr. Elísio, Mas gostava de ouvir as outras opiniões à volta deste caso do Manuel de Araújo. Que consequências isto vai criar? Bom, consequências. Primeiro, eu gostava mais de olhar para consequências políticas, né? Ainda falta uns meses para as eleições e, como nós sabemos como é que a nossa política é feita, o Manuel de Araújo certamente iria ter todo o apoio logístico de ser presidente do município para fazer a sua campanha. Não é? E vai perder este apoio, apoio em termos de recursos, mas também de pessoas. Então, isso é uma. Mas eu penso que, como bem fez o engenheiro Venâncio, quando passou, antes de passar para Ramo, renunciou também ao mandato na Assembleia Pública. Penso que é justo que faça isso. Você já não quer mais partido, não é? Pelo qual foi eleito, ao cargo que está a ocupar, vai se juntar a um outro. Eu penso que é tranquilo que desista, né? No caso de Manuel de Araújo, ao renunciar ao cargo de presidente... Teria o efeito que está a ter o engenheiro Venâncio agora. Mas se ele é afastado, eu penso que a consequência ali imediata é uma questão mesmo de o acesso aos recursos do município que tem neste momento, que lhe dariam muito jeito para fazer a campanha eleitoral no contexto em que não há financiamento à campanha, mas se não pôr em causa o capital político que ele tem, que na verdade o MDM em Quilimane estava mais ancorado ao Manuel de Araújo que o inverso. E isto não vai piorar a imagem do próprio MDM? Bom, a imagem do MDM, o MDM, já a história é difícil, né? Nasceu em dificuldades, foi combatido pela Frelimo e Renamo em 2009, foi excluído num processo semelhante que está a acontecer agora na Comissão Nacional de Eleições, só concorreu a Constitucional, na altura manteve a decisão. Então, os 17 deputados que o MDM conseguiu eleger em 2009, tivesse concorrido no país, talvez tinha eleito mais, não é? E certamente tinha eleito mais. Então, agora também está a sofrer um revés grande. Vamos ver como é que sobrevive e sobressai a isso. O Manuel de Araújo já saiu. Agora acho que o MDM está a fazer um pouco aquilo que se diz que é morrer matando, né? Então vai... Sim. Ok. Ivan? Bem, só para fazer, acho que se calhar uma discórdia com o colega Borges, não penso eu, em primeira medida, que do ponto de vista de consequências políticas, Manuel de Araújo em Quilimane possa perder os seus eleitores como tal. Digo isso por quê? Porque se formos a reparar é que parte considerável... Posso explicar uma coisa? Não eleitores, mas a logística de ser presidente do município tem pessoas ao serviço
e pagos pelo município. Óbvio, mas pessoas que são pagos pelo município agora e apoiam a ele, deixa de ser o presidente do município. Óbvio. E perde as pessoas de apoio aquelas pessoas legítimo. próximas do ponto de vista que vão poder financiar a sua campanha. Uma questão. Eu falava da questão dos eleitores, né? Foi o que eu percebi. Não penso eu que ele possa perder eleitores, porque se vamos a reparar é que o que traz eleitores ao MDM nos últimos anos, ou da sua fundação, são as pessoas que lá fazem parte do capital político de cada uma das pessoas que fazem parte do MDM. No caso de Quilimano, como no caso de Manuel de Araújo, no caso de Nampula, como Mahmoud Amurani. E nós reparamos isso, que a nível das eleições que se realizaram este ano nas intercalares, o MDM perdeu com um número considerável. Isso para dizer que o que atrai as pessoas ao MDM não é necessariamente o partido como tal, não são as cores do partido, mas são as pessoas que lá fazem parte, ou seja, o capital político dos candidatos que o MDM coloca lá. E estamos a reparar é que o MDM aparece como alternativa política numa circunstância em que a Renamo não participou das umas eleições autárquicas. Então, com o regresso da Renamo, claramente que essas pessoas todas vão poder apoiar a Renamo, inclusive aquelas que eram do MDM também vão poder apoiar o Manuel de Araújo. Uma última questão mesmo, que está muito em cima da hora, é a questão de Ajudem, que teve 4 candidatos que submeteram à CNE, a pedirem que pudessem, que desistiram, querem desistir da candidatura. Entretanto, não deu provimento pela forma como submeteram. Apenas terão que corrigir a forma de submeter. Será que há condições para se manter em pé este projeto? Porque, segundo a lei, se não conseguir preencher o número de membros efetivo, candidatos a membros efetivos, toda a candidatura cai. Aconselho mesmo por si? Bem, eu penso muito breve, que já estão. Eu penso que a gente sendo uma associação em que as pessoas estão livres de lá participarem, eu penso que ainda dá tempo de poder corrigir essa irregularidade ou essa insuficiência de membros, bastando, obviamente, tendo as pessoas... Mas tendo em conta que o período de entrega de candidatura já expirou, obviamente. Portanto, o risco é enorme ou não? Claramente que é enorme. Por motivos da lei, dos prazos, eu penso que sim. Mas também tendo em conta que ainda há a possibilidade de, havendo chumbado a sua candidatura, recorrer ao Conselho Constitucional, eu penso que ainda é possível que essa via possa fazer essa emenda. Bom, o estudo nos leva a dizer que nós só vamos saber quem são os candidatos ao município de Maputo na segunda semana de setembro, depois das decisões do Conselho Constitucional. Relativamente à lista da Ajuda, que é importante por causa de Samora Machel Júnior, que está lá como cabeça de lista, é importante dizer que não é só as pessoas irem fazer um novo requerimento. O novo requerimento deve parar da lista. E eles devem fundamentar porque estão a desistir, porque eu penso que aquela mentira que contaram de que foi contra a sua vontade agora não serve. Então não é literalmente assim. Eu penso que eles mentiram, disseram que não foi a nossa vontade, mas dentre os 5 documentos que se submetem há uma declaração de aceitação de candidatura. Se efetivamente esse documento foi falsificado, nessa altura deve estar a correr um processo crime contra quem falsificou o documento. Consta que não está acontecendo. Fora o registro criminal, que é feito presencial e ainda por cima com o motivo pelo qual a pessoa... Então, efetivamente, aqueles 4 cidadãos mentiram. Dizer que não, foi contra a vontade, esperava que a lista caísse. Neste momento, eles vão ter que encontrar outra razão para se retirar. Então, não é literalmente assim. Eu penso que a lista tem grandes probabilidades de se manter. E a CNE não é só receber e dar provimento, deve investigar a causa da renúncia, porque senão criaria uma instabilidade enorme às listas que já não podem substituir as pessoas. Mesmo para fechar, Elísio? Eu não concordo com o colega Borges em que se tem que investigar a causa da renúncia. A renúncia não se investiga porque é um ato voluntário. É de lei. Renúncia não. Não renúncia, desistência. Estamos a falar da desistência. Desistência é uma coisa, renúncia é outra. Precisa ser falar de desistência dos 4. Sim, exato. E isso para dizer que, para mim, o Conselho Constitucional irá, portanto, elaborar um pouco mais na questão do Venâncio, porque é uma questão substantiva, é uma questão de conflito de normas da Ajuda nesta altura. Enquanto que, na questão relativa à ajuda, esta é uma questão muito simples, é uma questão objetiva. Estamos a falar de números, até qualquer, portanto, pessoa que tenha a mínima de instrução pode, portanto, fazer a contabilização daqueles números. Então, entendo eu que o Conselho Constitucional terá muito pouco trabalho
para manter a decisão, portanto, porque é uma questão de formalização. Formalizando aqui as desistências, lógico que naturalmente a consequência jurídica é insuficiência, portanto, de requisitos para concorrer. Bem, muito obrigado a todos por terem estado aqui no programa e também aos telespectadores. Nós estamos na próxima semana e até lá, fique bem na companhia da restante programação da STV. Boa noite.